Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o quinto capítulo do nosso videolivro do terceiro ano do ensino médio, todo ele gravado dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, espero que os senhores aprendam muito. Então, para nos ajudar, se inscrevam no nosso canal e quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. Um like aí embaixo nos ajuda muito. Desejo então que todos tenham bons estudos. Neste capítulo, nós vamos dar início ao estudo da geometria analítica, começando a falar do ponto e reta. Foi René Descartes, de 1596 a 1650, filósofo famoso por sua frase: penso, logo existo, que, percebendo essa correspondência, estabeleceu relações entre curvas no plano e equações algébricas com duas incógnitas. As propriedades geométricas das curvas foram assim traduzidas por meio de equações e os resultados da álgebra foram interpretados geometricamente. E nós ganhamos com isso, pois muitas vezes temos mais facilidade com a álgebra ou com a geometria graças a esta compreensão. E a passagem de uma representação algébrica ou geométrica para outra torna claros os conceitos matemáticos. Descartes estava acima de tudo, empenhando em descobrir uma fórmula que disciplinasse o raciocínio e unificasse o conhecimento. Para quem nunca viu, esta é a imagem que nós temos do nosso inteligentíssimo e famoso René Descartes. Outro estudioso da matemática que contribuiu para o desenvolvimento da geometria analítica foi o francês Pierre de Fermat, de 1601 a 1665. Assim como Descartes, Fermat associou equações a curvas e superfícies. Embora seja comum a ideia de que a geometria analítica é uma redução da geometria algébrica, os escritos de Descartes mostram que a sua preocupação era a construção geométrica e a possibilidade de encontrar um correspondente geométrico para as operações algébricas. Já com relação a Fermat, o uso de coordenadas surge a aplicação da álgebra da Renascença a problemas geométricos da antiguidade. Isso mostra que os caminhos percorridos por eles foram independentes. Aí também tem a imagem do nosso famosíssimo Pierre Fermat. Depois a gente vai ver os teoremas de Fermat, são fantásticos, né? A geometria analítica está fundamentada na ideia de representar os pontos da reta por números reais e os pontos do plano por pares ordenados de números reais. Assim, as linhas no plano, reta, circunferência, elipse, etc., são descritas por meio de equações. Com isso, é possível tratar algebricamente muitas questões geométricas, como também interpretar de forma geométrica algumas situações algébricas. Essa integração entre geometria e álgebra foi responsável por grandes progressos na matemática e nas outras ciências em geral. Vejamos então como a gente detalhar parte a parte de tudo que nós falamos aqui. Existe, senhores, uma correspondência bionívoca entre os pontos de um plano e o conjunto dos pares ordenados de números reais, isto é, a cada ponto do plano corresponde um único par ordenado XY, e a cada par ordenado XY está associado um único ponto no plano. Esta relação bionívoca não é única, depende do sistema de eixos ortogonais adotado. Para estabelecer uma dessas correspondências bionívicas, são usados dois eixos ortogonais, o eixo X e o eixo Y, ou seja, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, que formam o sistema cartesiano ortogonal. A intersecção dos eixos X e Y é o ponto O, onde nós temos chamado de origem, né? É a origem do sistema. Então, temos aí na figura, considerando o ponto A, 3 e 2, dizemos que o número 3 é a coordenada X e a abscissa do ponto A. E o número 2 é a coordenada Y, ou a ordenada do ponto A. Nós temos aí o ponto B,
nós temos o ponto G, o ponto H, né, o ponto F, correto? E se a gente seguir as linhas, por exemplo, o ponto B, nós sabemos que ele tem na sua abscissa -1 e na sua ordenada 4, ou seja, o par ordenado que forma isso seria parêntese, -1 e 4, porque -1 é o valor da abscissa, que é x, e exatamente o valor 4 é o valor da ordenada y, que é o valor 4. Está aí bem explícito no gráfico, ok? Compreendendo essa situação, vamos dar andamento aos nossos estudos. O sistema cartesiano ortogonal, a gente sabe, primeiro, os eixos x e y chama-se eixos de coordenadas e divide o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes, cuja identificação é feita conforme a figura. O sinal positivo ou negativo da abscissa e da ordenada varia de acordo com o quadrante. Vejamos aí, o segundo situação é que se o ponto P pertence ao eixo x, essas coordenadas são A e 0. Porque se ele estiver em cima do eixo x, o y vale 0, com A pertencendo aos reais, é claro. Se o ponto P pertencer ao eixo y, é porque x vale 0. Então, as coordenadas do ponto são x0, yb, com B pertencente aos reais. Bacaninha? Aí está bem nítido no nosso primeiro quadrante, onde no valor do eixo x é positivo, nós sabemos disso, né? A direita do zero vai ser positivo em x, acima do eixo do y é positivo. Agora, no segundo quadrante, o x está no lado esquerdo depois do zero. Então, o x todo vai ser negativo. E o y ainda continua acima do eixo. Ele vai ser positivo. Terceiro quadrante, todo mundo é negativo. Está à esquerda da origem e abaixo da origem. Correto? Então, x e y é negativo. E o quarto quadrante, onde o y continua negativo e o x já cai em cima do eixo positivo no x. Então, entendido isso, é bom memorizar isso, senhores. Mas isso aí é só olhar no gráfico, né? Não tem muito trabalho de memorização, não, porque nós precisamos interpretar isso rápido para resolver algumas questões geométricas. Estudamos no videolivro do primeiro ano do ensino médio, dados 2 pontos A e B, a distância entre eles será indicada pela DAB, a medida do segundo segmento de extremidade AB. Então, nós temos aí, olha, para você ver, um gráfico onde nós temos o ponto A, né? Que é 1x1, y1, e o ponto B, onde x também é 3 e y é 1, correto? Existe uma distância que está entre eles marcada de vermelho. Bacaninha? Aí é tranquilo. É fácil identificar pelo gráfico que de 1 até 3, nós temos 2 espaços, né? Então, ali vale 2. Bacaninha. Legal. Simples assim, foi bater o olho ali, já sei, a distância do ponto A ao ponto B vale 2, graficamente, né? Agora, se você vê aqui no ponto B, 1 e 3 e A, 4 e 1, já não dá muito para contar isso, né? Mas, graças ao nosso importantíssimo, famosíssimo, o Santo Pitágoras, nos ensinou, nos deu de graça, com toda a sua inteligência, o Teorema de Pitágoras. Como a distância de A até B é exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo, nós temos que um cateto ali vale 3, lá tem 3 espaços no eixo X. O outro cateto tem 2 espaços, vale 2. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, aí a gente consegue achar a distância disso aí. Vamos ver como é que a gente faz isso? Porque agora a gente vai passar a estudar a distância entre 2 pontos. Então, aplicando isso que eu falei na tela anterior, né? Nós estamos estudando aqui, olha aí. Aí nós temos 3, o nosso AB, que é a distância que nós queremos, elevado ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo, é igual a 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Correto? Então, vamos fazer as continhas, né? Distância AB elevado ao quadrado é 9, porque 3 ao quadrado é 9, mais 4, porque 2 ao quadrado é 4. Distância AB é igual a 13. Se eu extrair raiz de ambos os lados, eu tenho distância AB igual a raiz de 13. Respondida a questão
E agora eu soube fazer a conta dessa distância. Gente, isso aí já está me dando uma ideia que eu posso fazer a fórmula geral da equação de 2 pontos. Me veio aqui na cabeça que vale para qualquer distância. Vamos tentar pensar nisso um pouco? Para mim chegar, achar naquele exercício que nós resolvemos no slide anterior, o que eu fiz? Olha, eu contei que a distância ali é 3. O que eu fiz? Para mim chegar no 3, eu contei que tinha 4 quadrinhos menos 1. Tirou aquele 1 ali, né? Então, o que eu chamei o 4 de x2 e o 1 de x1. Se eu fizer x2 menos x1, eu achei a distância no eixo x. Agora o 2. O 2 é o 3 menos aquele 1 que não faz parte do triângulo. Concordam comigo? Então, eu achei o 2 tirando o 3 menos 1. Acabamos de descobrir realmente a forma da distância de 2 pontos. Né? A distância AB ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado, foi o que nós fizemos, mais x2 menos y1 ao quadrado, está aí de verde, bonitinho. Se eu extrair raiz, o que eu fiz? Distância AB é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Foi exatamente o que nós fizemos aí, ó. Distância AB, 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Distância AB é 9 mais 14, distância AB ao quadrado é igual a 13. Distância AB, raiz de 13. Bacana? Agora, senhores, a gente não precisa muito decorar, a gente sabe que a distância entre 2 pontos é uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Isso vale para qualquer um. Se você fizer naquele exercício da reta, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, senhores, prestem bem atenção que vocês vão ficar craque nisso aí. Então, se vocês esquecerem da fórmula, só lembrar que é o teorema de Pitágoras, tá? Bacana, lembre dessa explicação aqui, memorizem ela e nunca mais vocês vão esquecer a fórmula da distância de 2 pontos. Que bacana, hein? Vejamos um exemplo de distância entre 2 pontos. O ponto A, 2, P é um ponto P, tem a abscissa A, é ordenada 2. É equidistante ao ponto A, que é 3 e 1, e o ponto B, que é 2 e 4. P equidistantes a esses 2 pontos, a A e a B. Vamos calcular a abscissa do ponto P, que é o que o examinador nos pediu. Então, eu começo a pensar, se o ponto P é equidistante a A e B, então devemos saber que é o seguinte, a distância do ponto A até o P é igual à distância do ponto B até o P. E vamos igualar isso e assim nós vamos conseguir achar o valor do nosso A. Então, vou fazer a distância do A até P. P é A2, o A é 3, 1. Então, eu vou colocar o X do primeiro ponto. Pode começar pelo segundo ponto também, mas pode escolher o ponto que você quiser para começar. Mas se você escolher o primeiro o valor vai continuar sempre começando por ele. Exatamente A menos 3 ao quadrado, que é x1 menos x2, mais y1, que é exatamente 2, menos o y1, que é 1, que é do ponto A. Ele vai ter que ser igual exatamente a A, que é o ponto P até B, menos 2 ao quadrado, porque o x é A e o x do B é 2 ao quadrado, mais 2 do A menos 4 ao quadrado. Agora, senhores, nós temos aí que A menos 3 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado é igual a A menos 2 ao quadrado mais 2 menos 4 ao quadrado. Eu vou elevar tudo ao quadrado, eliminei as duas raízes. Ficou A menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado, é igual a A menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 4 ao quadrado. Vamos desenvolver esses produtos notáveis, né? A2 menos 2AB, que é 6A, mais 9, 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, mais 1, igual a 2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 4A, mais o segundo ao quadrado. O segundo é 2 ao quadrado, 4. Mais 2 menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá mais 4. Mais 4 também. A2 menos 6A mais 10, vou passar todo mundo lá para a esquerda com o sinal trocado, né? O A2,
menos 6A mais 10, menos A2 mais 4A menos 8, porque 4 mais 4 deu 8, né? Igual a zero. Agora é só somar os termos semelhantes, né? A2 com menos A2 cortou. Menos 6A mais 4A dá menos 2A, né? E eu tenho menos 6 menos mais 8, né? Exatamente. Eu tenho mais 10, porque 9 mais 1 deu 10, menos 8, sobrou 2. O 2 estava somando, né? Vamos conferir lá, ó. A2 cortou com A2. Menos 6A com mais 4A deu menos 2A. 9 mais 1 deu 10. 10 menos 8, sobrou 2. E agora é só fazer continha. Menos 2A é igual a menos 2. Divido tudo por menos 2. A igual a 1. Consegui achar a abscissa usando a técnica e a regra de exatamente distância entre dois pontos. Bem bacana esse exercício, hein? Comum de cair no Enem e também em concursos. Vejam agora um segundo exemplo. Esse tipo de exemplo também cai muito em prova do Enem e em vestibulares, tá? Em concursos, então. Vejamos lá. Demonstre que o triângulo com vértices A, menos 2 e 4, B, 5 e 1, C, menos 6 e 5 é isósceles. Muito bem. Eu construí um gráfico, não é nem necessariamente, porque nós sabemos que um triângulo isósceles ele tem dois lados iguais e um diferente. No nosso caso, eu desenhei o gráfico para ilustrar o nosso trabalho e a gente entender bem isso. Então, para mim saber se esse triângulo é isósceles ou não e provar se isso é verdade, ele tem dois lados iguais. Então, vou calcular a distância de A até B. Então, calculando a distância A e B, eu vou pegar o ponto A e o ponto B, correto? Então, peguei ponto A, o x de A, que é menos 2, o x de B, que é menos 5. Aí, coloquei menos 2 colchetes dentro do parênteses. Por que eu coloquei separado? Toda vez que tiver um número negativo, tem que se tomar cuidado. Porque aí a gente tem que multiplicar o sinal, igual eu fiz ali com cuidado. Bacana? Presta atenção nesse detalhe. Já falei isso 1000 vezes, tá? Ele é elevado ao quadrado, mais o y1, que é o 4, menos o y2, que é o 1. Não tem sinal negativo ali, não tem problema, né? Vamos fazer continha. Vai ficar menos 2, menos 5 vai virar mais 5. Bacana? Mais 5, somado com menos 2, dá menos 3 ao quadrado, 9. Distância AB ficou 9, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. Resultado, raiz de 18. Agora eu vou calcular a distância AC, é menos 2. Novamente tem um sinal negativo, menos 6, mais 4 menos 5 ao quadrado, sem problema. Queria tudo positivo, né? Não deu muito problema, né? Nos y. Aí ficou exatamente menos 2, menos 6 dá mais 6, com menos 2 dá exatamente 4. 4 ao quadrado, 16. Está lá dentro da raiz, já no segmento aí. Mais 1. 4 menos 5 dá menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 vezes 1, menos vezes menos, mais 1 vezes 1, dá 1. 16 mais 1 é igual a raiz de 17. Bacana. Agora vamos calcular o BC. BC é menos 5, menos 6 ao quadrado novamente, né? Que eu estou no B ali, ó. O x do B é menos 5. O x do C é menos 6. Então ficou menos 5, menos 6. Bacana? Ao quadrado, mais 1 menos 5 ao quadrado, porque é 1 no B o y e o outro é 5 ao quadrado. Menos 2, menos 5 menos 6, vai dar mais 6, que vai ficar menos vezes menos, mais somado com menos 5, deu 1, ao quadrado 1, mais menos 1 menos 5 dá menos 4 ao quadrado, 16. 1 mais 16, raiz de 17. Provamos que o triângulo é isósceles porque o lado AB é igual ao lado... Qual que é o outro lado? BC. Bacana? Então, vamos aí, vamos para frente agora. Tem muita coisa, exercício para vocês fazerem, ok? Vamos passar exercício agora para vocês treinarem bastante. E os senhores façam, resolvam esse exercício. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição dos senhores lá nos comentários. Mas não deixem de fazer, não, que é muito importante esse conteúdo para a gente continuar na nossa geometria analítica. Vocês vão calcular a distância entre o ponto A, B, o exercício A, o exercício B, o C e o D, esses dois pontos está aí, aplicando aquela regrinha. A distância do ponto A é A1, né? A distância do ponto A
que é A1 e B02 é igual a 3. Calcule o valor da abscissa. Então já tem até o valor da distância. Vocês vão aplicar a fórmula e achar quanto que vale A, tá bom? Vamos para frente? O ponto P pertence ao eixo das abscissas e é equidistante aos pontos A, menos 1 e 2. 4, 1 e 4. Quais são as coordenadas do ponto P? Semelhante até ao que já foi feito aí, o exemplo, né? A abscissa do ponto P é menos 6 e a sua distância ao ponto Q, 1 e 3, vale raiz de 74. Determine a ordenada do ponto. Legal? Considere ponto XY, cuja distância, o ponto é A5 e 3, é sempre duas vezes a distância do ponto P, 4, 2. Então, a distância de um é igual ao dobro da distância do outro. Já dei a dica, né? Escreva a equação que deve ser satisfeita com as coordenadas do ponto P, né? Correto? Qual é a equação com as coordenadas XY do ponto P que vai dar esse resultado aí? Você vai pegar a distância de um P até 1, tem que ser duas vezes a distância do P até o outro. Mostre que o triângulo dos vértices 0 e 5, 3 e menos 2, menos 3 e 2 é isósceles. E calcule o seu perímetro, então, para poder ir treinando e lembrando, né? Encontre uma equação que seja satisfeita com as coordenadas de qualquer ponto PXY, cuja distância ao ponto A3 e 2 seja igual a 3. Vocês vão conseguir chegar numa equação aí que vai satisfazer a situação para qualquer ponto distante ao ponto A. Qual equação é essa aí? Vamos pensar um pouco. O móvel percorre a trajetória de A a B, estando as medidas expressas em metros e considerando o ponto A como a origem do sistema cartesiano, a distância percorrida pelo móvel ele saiu do ponto A, foi até o ponto B. Calcular essa distância de B até C, vocês vão saber qual é a distância que ele percorreu. Bacana? Vamos ver mais um. Vamos pensar um pouco agora, né? Uma corrida de aventuras através de uma floresta é necessário encontrar a localização de alguns pontos específicos por onde a equipe deve passar e registrar o seu tempo. Na próxima etapa, as equipes devem passar pelo ponto localizado P5 e C. Além do mapa, as equipes perceberam a informação de que o ponto P é equidistante da largada L36 e da chegada 94. Com base nessas informações, a ordenada C do ponto P é a distância entre dois pontos, né, o 16 e o 10, é 2, menos 2 e Y, 6 e 7, vale 10. Qual que é o valor de Y? Muito simples, é só jogar isso na fórmula, tá? Distância entre dois pontos, exercício 11, está aí sendo A3 e 1, B2 e 2, C4 e 4, os vértices de um triângulo, ele é equilátero, ele é retângulo. Responda para mim ou nenhuma dessas questões. Então, vocês têm que calcular a distância, igual nós fizemos naquela do triângulo. Esse caiu na PUC do Rio de Janeiro, vestibular da PUC. A é menos 1 e 0, B 1 e 0, C, X e Y. São vértices de um triângulo equilátero. Então, a distância entre A e C é triângulo equilátero. Nós sabemos que o triângulo equilátero tem os três lados iguais. Essa é a dica para vocês resolverem isso. É só pensar e aplicar o que nós já sabemos. Dos pontos A menos 1, né, X menos 1, Y1, 5 e 7, pode ser escrito dessa forma também, tá? Eu escrevi diferente, porque pode aparecer para o senhor, então precisa ir acostumando, tá? Ver se é só vírgula, ter ponto e vírgula. O CX2 determina X sabendo que C é equidistante ao ponto A, B, C. História que vocês estão cansados de saber, né? Sabendo que a distância entre os pontos 4 e Y, 1 e 2 é igual a 5, calcula o valor de Y. Também é só aplicação de fórmula e tudo bacana. Vamos ver agora uma coisa do ponto. Entre dois pontos quaisquer, a gente pode calcular o ponto médio. E o ponto médio de dois pontos, né? A gente sabe que vamos fazer por um exemplo que a gente vai ver aqui agora. O ponto médio de dois pontos quaisquer, basta você pegar a soma dos x e dividir por 2. Depois a soma dos y e dividir por 2, você vai ter exatamente o ponto médio. O exemplo nós temos de um segmento, né, onde o ponto x1, y1, x2, y2. Nós fazemos isso e vamos colocar na prática. O médio, x do ponto médio, é x1 mais x2 sobre 2. Está ali no gráfico, mostrando o nosso exemplo. E o y do ponto médio é y1
mais y2 dividido por 2. A gente conseguiu achar o y do ponto médio, está ali o ponto médio no gráfico, que está no centro certinho entre A e B, e o x do mais médio. Para que isso? É porque tem hora que a gente precisa saber o ponto médio, o ponto certinho do meio, ok? Então é só somar as abscissas, dividir por 2 e as ordenadas e dividir por 2. Bacana? Olha para você ver como é que o ponto médio é importante. Lembra quando nós falamos, estudamos na geometria no ensino fundamental? E no primeiro ano, eu acho que foi repetido isso também. Fala do baricentro, né? Que é o encontro das medianas, que é o que sai do vértice de um triângulo e vai até o ponto médio lá do oposto. Para calcular esse ponto médio, a gente pega os pontos e acha o M. Entenderam? E o encontro das medianas é chamado de baricentro, que é o centro certinho do triângulo. Se você pegar o baricentro, colocar no seu dedo no triângulo, ele vai ficar equilibradinho no seu dedo. Bacana? Então, a mediana de um triângulo é um segmento que tem extremidades com vértice e o ponto médio do lado oposto. Todo triângulo possui 3 medianas, porque ele possui 3 lados, né? Que se cruzam em um ponto chamado baricentro. Acabei de falar isso tudo agora, relembrado. E baricentro é o encontro das medianas. Então, nós temos aí o ponto médio entre A e 2, menos 6, B, C, e 4 e 2, e 0 e 4. Então, a gente pega entre A e B, pega somos 2x, coloca ali. Então, vai dar certinho. Tentem fazer isso aí e construir um gráfico, se vocês não vão conseguir um gráfico semelhante a esse. É de exercício para os senhores fazer esta experiência? Acredito que vocês devem ter feito. E eu vou calcular agora exatamente as ordenadas da mediana. Olha lá, mediana M1 é 2, somar os 2x, olha lá, os pontos estão aí, são os mesmos do exercício anterior, né? Somos 2x, que é 2 mais menos 4, quando tiver sinal negativo, tem que tomar cuidado, né? Sobre 2, que vai ficar 2 mais menos 4 é menos 2, dividido por 2 menos 1. Do MY, a mediana do lado Y, né? MY, que é, vou pegar o quê? É o Y agora. Pegar menos 6 mais 2, né? Vai dar menos 6 mais 2, dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, a primeira mediana, 1 e 2. Vamos ver a segunda mediana? A segunda mediana, agora nós vamos fazer entre os outros dois pontos, A e C, né? Vai ser 2 mais 0, dividido por 2, que dá 1. E exatamente também, menos 6 mais 4, vai dar menos 1. Então, a mediana 2 é menos 1 e 1. E a mediana 3? Vou pegar exatamente o B e o C, né? Que vai ser menos 4 mais 0, dividido por 2, dá menos 2. E eu tenho lá 2 mais 4, que dá 6, dividido por 2, 3, é menos 2 e 3. Tenho as coordenadas medianas ali. Depois vocês tentem fazer o gráfico também, que é muito bom para a gente ir treinando, tá? Alguém pediu aos senhores para calcular a mediana a distância das medianas, o tamanho das medianas. Aí nós calculamos a mediana. A mediana era as partes do vértice, vai até o lado oposto do outro lado. A mediana do lado do ponto C, por exemplo, a MC, né? Que é em relação ao lado C, ela parte de qual vértice? Ela parte exatamente do ponto menos 4 e 2. Vejamos, então, é o ponto AC, correto? Então, vejamos como é que vai ser isso aí. Vai ficar exatamente o 1 menos 1 menos 0 ao quadrado. Por que é menos 1 menos 0 ao quadrado? Porque a nossa mediana, nós achamos que é menos 1 e 2. Então, primeiro, menos 1 a 0,2. Até exatamente ao ponto C. Então, vai ficar menos 1 menos 0 ao quadrado, mais menos 2, que é o x lá do nosso M1, menos o 4, que é o y do lado C. Beleza? Agora é só fazer conta, né? Nós temos 1, menos 2, menos 4, é menos 6, vai 36, raiz de 37. O tamanho da mediana do M2, que é referente ao lado B, né? Lá no M2, eu acho menos 1 e menos 1. Então, referente ao lado B, vai ser a distância menos 1, M2 até o ponto B. Então, vai ficar menos 1, menos 4 ao quadrado, mas tem que tomar cuidado quando for negativo, hein? Menos 1, menos 2 ao quadrado. Vai dar 25, porque dá menos 4 dá 1,
dá mais 4, somado com 1 dá 5, ao quadrado 25. Menos 1, menos 2 dá menos 3 ao quadrado, mais 9 dá 34. A soma raiz de 34 é a distância em relação ao ponto A, é a mediana, 2, menos 2 e 3, né? Que a gente vai calcular até o ponto A, que o ponto A é exatamente menos 6 e 2. Então vai ficar menos 2, menos 2 ao quadrado, mais 3, menos 6 ao quadrado. Vai dar 16, que é menos 2, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 3, menos 6 vai dar mais 6. Então, tem que tomar cuidado com o negativo, hein? Vai ficar 3 mais 6 dá 9. 9 ao quadrado é 81. 16 mais 81 é raiz de 97. Vai dar 9 e pouquinho, né? Aí você já sabe, então, como calcular. Então, toma cuidado com esses detalhes aí. E é bom fazer o gráfico, que ajuda a gente a interpretar também, tá? Acabei de fazer o gráfico, acredito que dos senhores ficou semelhante a este aí, né? Então, o desafio agora é vocês calcular para mim exatamente as coordenadas do ponto G. Bacana? Qual coordenada que é do ponto G? Esse é um desafio que eu vou deixar para os senhores pensarem. Né? Dentro de tudo aquilo que nós aprendemos, o ponto G é uma distância de algum lugar para algum lugar, certo? Então, vocês vão tentar descobrir para a gente aí, tá? É uma, tá aí ó, o M1, o tempo que vale o M1, as coordenadas dele, as coordenadas do M2, as coordenadas do M3, ok? Bacana? Então preste atenção nisso aí, tenta ver se vocês conseguem. Se não conseguirem, deixe nos comentários que eu ajudo depois. Mas pensem, pesquisem como calcular a coordenada do ponto G. Exercíciozinho para vocês não passarem batido nesse conteúdo, né? Vou determinar o ponto médio para mim dos segmentos que têm extremidades, né? A B, no B e o C. Bacana? Uma das extremidades do segmento é o ponto A menos 2, sabendo que a ponto médio é 3 menos 2, e o ponto médio desse segmento, né? É o ponto médio do segmento. Vamos calcular o valor de x e de y, né? Bacana? Se ele é ponto médio, tá? A distância dele até o outro lado é a metade de AB. Presta atenção nisso aí. Pensa, tá? Bacana, a dica tá dada. É um triângulo isósceles, a altura e a mediana relativos à base são segmentos coincidentes. Calcule a medida da altura relativa à base BC de um triângulo isósceles e vértice. 5 e 8, 2 e 2, 8 e 2. Exercício 4, um paralelogramo. ABCD tem M1 menos 2 é o ponto médio das diagonais AC e BD. Sabe-se que A3 e 2 e B6 e 4 são dois vértices consecutivos. O que é dois vértices consecutivos? Estão na mesma reta, tá? Uma vez que as diagonais se cortam mutuamente ao meio, determine as coordenadas dos vértices C e D. Tem que desenhar o nosso paralelogramo para tentar imaginar isso aí e descobrir, mas vou deixar de desafio para os senhores. Vamos falar agora da condição de alinhamento de 3 pontos. Temos um gráfico aí muito bem desenhadinho, bonitinho, onde eu estou vendo ali um ponto E, F, G. Eles estão na mesma reta suporte, onde nós temos o X do ponto E e o Y do ponto E. Temos o X do ponto F e também o Y do ponto F. Temos o X do ponto G e o Y do ponto G. A condição de alinhamento dos 3 pontos é o método que utilizamos para verificar se 3 pontos são colineares ou não colineares. Dizemos que os pontos são colineares se eles estão alinhados, ou seja, existe uma reta que passa por esses 3 pontos. Eles são colineares. Se não tiver, eles não são colineares. Ou seja, simplificando essa história, 2 ou mais pontos são colineares se eles estiverem na mesma reta suporte. Se não tiver, eles não são colineares. Bacana? É o entendimento que a gente tem que compreender sempre, porque agora a gente vai ver como fazer para saber se 3 pontos estão na mesma reta ou não, ou calcular um ponto que esteja alinhado com os outros 2 pontos numa mesma reta. Então, senhores, para sabermos a condição de alinhamento de 3 pontos, para saber se eles estão alinhados ou não,
verificamos se eles satisfazem a condição de alinhamento de 3 pontos. Para saber se 3 pontos são colineares, primeiro construímos uma matriz, em que os elementos da primeira e da segunda coluna sejam as coordenadas de x e y de cada ponto. E a última coluna possui termos igual a 1. Dados 3 pontos de coordenadas P1, x1, y1, P2, x2, y2, x3, y3, se esses 3 pontos estão alinhados, eles serão colineares. E para eles serem colineares, o determinante desses 3 pontos tem que ser igual a zero. Bacana, hein? Só fazer isso simples assim, igual andar para frente. Tem segredo nenhum. Vamos ver como é que isso funciona? Vejamos então. Vamos ver agora uma situação que a gente aparece sempre, usando alinhamento de 3 pontos. Exercício que aparece em vestibular e concurso desse jeito, olha. Os pontos A1 e 2, 3 e 8 é o B, C, T e 0 são colineares, então estão alinhados. Nessas condições, podemos afirmar que o valor de T é... Então, se ele falou que os pontos são colineares, estão alinhados, eu sei que a condição de alinhamento é determinante de A é igual a x1, x2, 1, y2, x2, 1, x3, y3, 1, igual a 0. Fazendo esse determinante igual a 0, não vamos fazer então, ué. Ficou lá, o primeiro ponto, 1, 2, 1. Segundo ponto, que é o B, 3, 8, 1. Terceiro ponto, T, 0 e 1. Bacana. Esse determinante tem que ser 0, então vamos fazer isso tudo igual a 0. Lembra, lá no segundo ano, quando eu ensinei a fazer determinante? A gente pega a matriz, repete as duas primeiras colunas, depois multiplica as diagonais principais, que eu coloquei de amarelo, a setinha de amarelo, e somando elas. Depois, subtraindo a multiplicação das diagonais secundárias, né? Vamos lá? 8. Por quê? 1 vezes 1, 8 dá 1, vezes 1, 8. Diagonal aqui, ó. Principal. Depois, 2 vezes 1 vezes T, mais 2T. Depois nós temos 1 vezes 3 vezes 0, 0. Bacana. Agora vamos pegar a diagonal secundária subtraindo. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Menos 6. 2 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. Menos 0. 8 vezes 1, 8 vezes T, 8T, menos 8T igual a 0. Somando os termos semelhantes, né? Eu tenho 2T menos 8T dá menos 6T. Eu tenho exatamente 8 menos 6 dá 2. Isso igual a 0. O 2 vai para o lado de lá, o menos 6 vai para o outro lado. Está subtraindo, vai para o outro lado, somando. É assim, né? Ou seria, como tecnicamente falando, né? Vamos somar 6T dos dois lados, que aí não altera a equação. Então, ficou 2 igual a 6T. O 2 está multiplicando, né? O 6 está multiplicando o T. Vai para lá dividindo, ou seja, vamos dividir tudo por 6. Essa é a regra. T é igual a 2 dividido por 6. Simplificando a fração, T é igual a 1/3. Achamos o valor de T aplicando a nossa condição de alinhamento de 3 pontos. Que bacana, hein? Matemática é maravilhoso, né? Agora, uma lista de exercícios para os senhores aplicarem esse conhecimento. Qualquer dúvida, volta lá no nosso videolivro do segundo ano e revisem matrizes, tá? Verifica os pontos A, B e C são alinhados. Letra B, o exercício 1 que eu estou falando, né? Podem ser os vértices de um mesmo triângulo. A, B e C podem ser vértices de um mesmo triângulo? Se eles estiverem alinhados, não, né? Mas se eles não estiverem alinhados, vocês vão descobrir isso calculando a nossa matriz para ver se ela vai dar 0. Determine x, ela não pode dar 0. Se der 0, não é um triângulo. Determine x de maneira que os pontos A3 e 5, 1, 3, 6, 1 e 5 sejam vértices de um triângulo. Para ser vértice de um triângulo, o determinante tem que ser diferente de 0. Bacana? Considerando a reta R, passa pelos pontos menos 1 e 2, 4 e 2, e intersecta o eixo Y no ponto P. Determina as coordenadas do ponto P. Olha, considerando uma reta que passa pelo ponto A, 1 e menos 2, B menos 2, e intersecta o eixo Y no ponto P. Bacana?
Essa reta vai interceptar. Então, esses pontos têm que estar alinhados. O ponto P, quando é corta no eixo Y no ponto P, significa que o X é zero. E lá no P vai ter um valor Y. Bacana? Esses 3 pontos têm que estar alinhados. Dei a dica, hein? Uma reta passa pelos pontos 2 e 0, B 0, 4. E a outra reta passa pelos pontos menos 4, D 0. O ponto de intersecção de duas retas é o ponto A e B. Nessas condições, calcule as coordenadas de A e B. Correto? Para o que esse aí eu estou deixando para os senhores pensarem, porque é uma coisa que a gente vai estudar futuramente. É um desafio para os senhores, tá? Intersecção de duas retas, uma tem que ser igual à outra. O ponto tem que pertencer às duas retas, tá? Bacana? O ponto A e B tem que estar alinhado com uma reta e tem que estar alinhado com a outra reta. Aí vocês vão achar esses 2 pontos, tá? Calcule o valor de T, sabendo que os pontos A, que é meio, 1 sobre 2, e T, B, 2 terços e 0, C, 1 menos 6, são colineares. Então, são alinhados. Só fazer aquele sistemazinho e cuidado que tem uma fração para multiplicar em número negativo, hein? Sabendo que A e B, P, A, B, A, 0 e 3, 1, 0, e P, C e D são também colineares. Determine as coordenadas de P. Então, ó, P é colinear com esses 2 pontos e também com os outros 2 pontos. Senhores, é interessante que está falando que é aquilo do exercício anterior. É um ponto que pertence às duas retas, elas se cruzam nesse ponto. Então, o P tem que estar colinear com uma reta e colinear com uma outra reta. Bacana? Uma reta, se você igualar uma reta a outra, você vai achar os valores. Vai dar um sistema de equaçãozinha aí, tá? Vejamos agora um exemplo, exercício 5, onde a gente tem que ter um raciocínio desse ponto médio, encontro de retas, e sempre pensar em conhecimentos que nós já adquirimos e colocar isso em prática na resolução de exercícios. Vejamos aqui, dados os pontos 1 e 5, B, 3 e 1. Determina o ponto no qual a reta AB intersecta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha, nós vimos ali, tem o primeiro, o segundo, terceiro e o quarto quadrante. Legal. Aí, aquela reta que intercepta o primeiro e o terceiro, que são os ímpares, né? Porque o segundo e o quarto não vai interceptar. É essa reta vermelha que eu construí o gráfico, porque a gente tem que construir o gráfico que nos ajuda a interpretar problema. Feito o gráfico, tá ali, coloquei o ponto 1 e 5 e coloquei o ponto menos 1 e 3. O ponto P é a reta que passa para dividir aqueles 2 quadrantes ao meio, porque bissetriz divide o ângulo ao meio. Bacana? Ali tem 90, cada lado ali tem 45 graus. Bacana, já coloquei a bissetriz, o ponto P está lá, intersectou a reta que nós temos de 5, 1 e o B, 3 menos 1. Se ele intersectou, agora para me saber quanto que vale o ponto P, basta eu colocar os 3 pontos alinhados, o A, o B e o P. E com outro detalhe importante, se ele é bissetriz, o ponto de intersecção ali dele, o ponto de alinhamento dele ali, do ponto P, é exatamente as coordenadas iguais. Ok? Ali vale o mesmo valor do X e do Y vale, porque é bissetriz. Bacana? Então, tendo essa interpretação, a gente monta a nossa matriz AA1, B1, 5 e 1, C3 menos 1 e 1. Aí temos AA, repetindo as duas colunas, né? 1, 5, 3, 1. Vou pegar as diagonais principais, multiplicar e somá-las. E subtrair da multiplicação das secundárias. Ficou 5A vezes 1, 5A, mais 3 vezes 1 vezes 3, dá 3A. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1, então vai ficar mais menos 1. Quando tem sinal negativo, tem que tomar esse cuidado. Agora vou subtrair da diagonal secundária. A vezes 1 vezes 1 dá A menos A. Depois eu tenho A vezes 1 vezes 1 vai dar menos A. Então vai ficar menos A. E 5 vezes 1 dá 5, vezes 3, 15, menos 15. Agora só resolver o problema dos sinais e fazer as continhas, né? Ficar 5A mais 3A menos 1, menos A mais A, menos 15. Mais A menos A cortou,
Menos 1 menos 15 deu menos 16. 5A mais 3A, 8A. 8A menos 16 igual a 0. 8A igual a 16. Dividindo tudo por 8. A igual a 2. Se A igual a 2, o nosso ponto é x2, y2, p2, 2. Bacana, né? Simplesinho, mas espero que vocês tenham entendido. Inclinação de uma reta. Uma coisa interessante, a reta, quando ela faz uma inclinação com o eixo do x, ela forma um ângulo. E esse ângulo é um ângulo importante. Então, seja alfa a medida de um ângulo que a reta forma com o eixo do x. A medida de alfa do ângulo é considerada do eixo do x para a reta R, no sentido anti-horário, denomina-se inclinação da reta, onde a inclinação da reta são paralelas ao eixo do x. Podem ter. Quando o A o alfa é maior que 0 e menor que 90, ou seja, está no primeiro quadrante, né? É maior que 0 e menor que 90. Ele tem essa inclinação que vocês estão vendo no gráfico aí. O ângulo alfa é este alfa. Quando o alfa está ele é maior que 90 e menor que 180, quer dizer, já é maior que 90, né? Ele está entre 90 e 180, está no terceiro quadrante. Bacana? Esse ângulo que vocês estão vendo aqui. Quando o alfa é igual a 90, quer dizer, faz 90 graus está ali, tá, beleza, a inclinação, alfa é igual a 90 graus. E quando o alfa é igual a 0 graus, ela é exatamente paralela ao eixo do x. Correto? Quando tem 90 graus, nós sabemos que é perpendicular, né? Bacana? Essa explicação ficou bem bacana. Então, nós temos aí vários exemplos de acontecer isso aí. Veja, pode acontecer também de estar em cima do eixo. Aí não tem inclinação, ela é 0. Se tiver no eixo do x, ela é 0. Tá? A inclinação é 0. Se tiver em cima do eixo do y, aí a inclinação é 90 graus, que vai estar perpendicular ao x, tá? Mas é outro detalhe, nós vamos ver de acordo com a situação que acontecer para a gente aí para frente, tá? Vamos a algum ponto agora. A gente vai considerar a inclinação. Como classificar a inclinação? Consideramos a reta R a inclinação alfa em relação ao eixo do x, ao ângulo alfa que forma com o eixo do x, sentido anti-horário, é claro, né? O coeficiente angular, ou a declividade dessa reta R, é o número real m que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação alfa. Ou seja, m é tangente de alfa. E tangente a gente sabe que é seno sobre cosseno, hein? Vamos lembrar na nossa trigonometria lá do segundo ano, tá? Aos poucos eu vou lembrando aos senhores. Tá aí, então, quando o ângulo é menor, que está entre os 180 e 90, quer dizer, maior que 90 e menor que 180, nós temos a tangente menor que 0, né? Bacana? M é menor que 0, a inclinação vai ser menor que 0. E para alfa igual a 0, temos que a tangente é de 0, porque a tangente de 0 vale 0. Bacana? Quando é perpendicular, aí a inclinação vale 0. Tá? Porque alfa é igual a 0. Então, o m vai valer 0. Então, agora, o m, gente, a gente vai falar que é a inclinação da reta, ou seja, a tangente do ângulo que ela faz com o eixo dos exatamente x, tá? Vamos ver como é que se aplica isso? Se considerarmos uma reta R de inclinação alfa em relação ao eixo x, o coeficiente angular ou declividade dessa reta é o número m real, tal que expressa a tangente trigonométrica, como vimos. A inclinação de alfa, ou seja, m tangente de alfa, está entre do ângulo. Para alfa igual a 90, a tangente de alfa não é definida. Dizemos, então, que alfa é igual a 90, isso é quando a reta é vertical e não tem declividade, tá bom? Cuidado com esse detalhe, né? Quando o alfa está entre 180 e 90, a tangente de alfa maior que 0, m maior do que 0. Bacana? Quando ele é maior do que 0 e menor que 90, ok? Presta atenção. Vejamos agora, vamos falar da inclinação da reta. Como falamos na tela anterior, nós temos aí o triângulo retângulo. Pitágoras foi muito generoso conosco. Pitágoras foi fantástico, ele vai nos ajudar a calcular a inclinação da reta.
Olha, seja a reta determinada por A1, X1, Y1 no ponto A, B, ponto X2, Y2, e seja C, X2, Y1 no triângulo retângulo ABC. Em C tem um ângulo de 90 graus. Bacana. Analisando, nós podemos saber que aquele ângulo alfa, tangente de alfa, não é seno sobre cosseno? E tangente não foi falado que é a inclinação da reta? Então, o que é exatamente seno sobre cosseno? O seno é aquele pedacinho que está ali, que é o ΔY. Eu posso fazer y2 menos y1 ou vice-versa. Então, eu coloquei lá x1 menos y1 menos y2, que é o seno, dividido pelo cosseno. Cosseno não é o que está no x, olha lá o ΔX, eu posso fazer x1 menos x2 ou x2 menos x1. M vai ser sempre y2 menos y1 ou y1 menos y2. Se assim for começar pelo 1 no numerador, começa pelo 1 no denominador. M é x1 menos... M é y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Se eu passar o x1 menos x2 para o outro lado, eu tenho m que multiplica y, vai ser menos y0, é igual a m que multiplica x menos x0. Aquele x2 eu vou chamar que é um ponto, e o x vai ser uma variável da reta. E y menos y0, que é de um ponto qualquer. É a equação que nós temos aí. Se eu substituir dois pontos, vamos supor que eu não tenha um ponto, né? O x e o y vai chamar x0, y0. Bacana? Eu ali no caso nosso eu tenho o x1 e o x2. Y1 e Y2. X1 e Y1. Bacana. Isso não é problema. Mas vamos supor que eu não tenha. A equação fundamental da reta é y menos o y do ponto é igual a m que multiplica x menos x do ponto. Vamos ver como é que aplica isso na prática? Vejamos então. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A menos 1 e 4. Ax menos 1, y4. E tem coeficiente angular igual a 2. Então já falou que o m vale 2. Já adiantou para o nosso expediente. Como é que é a equação? É y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Então, y menos y do ponto, que é 4. Bacana? É igual a m, que é 2, que multiplica x menos o x do ponto. Menos 1, porque aí vou ter que multiplicar o sinal. Fazer as continhas de sinal. Y menos 4 vai igual a 2, que multiplica x mais 1. Fazendo a multiplicação, y menos 4 menos 2x, que dá 2 vezes x. 2x já passei para a esquerda diminuindo. Deu 2 vezes 1, 2, já passa para o outro lado, menos 2. Bacana? Fazendo as continhas dos termos semelhantes, menos 2x mais y menos 6 igual a 0. Esta é a equação que nós estamos procurando. Bacana, simples assim, não tem muito segredo não, né? O resto é tomar cuidado com o sinal e fazer as contas certas. E o nosso conhecimento de equação. Bacana? Vejamos mais algum exemplo. Determine a equação que é a reta da reta que passa pelo ponto menos 1, menos 2 e o B, 5 e 2. Bacana, só aplicar a regra. Primeiro temos que achar a inclinação dessa reta. É o y1 menos y2 dividido pelo x1 menos x2. Então, eu vou pegar primeiro o ponto A. Eu poderia pegar primeiro o ponto B, mas se eu peguei primeiro o ponto B no numerador, tem que fazer isso no denominador também. Então, eu vou começar pelo ponto A, né? Vou pegar exatamente o y do ponto A, menos 2, menos o y do ponto B, menos 2, com menos 2, menos 2. Denominador, x do ponto A, menos 1, menos o x do ponto B, 5. Ficou menos 2, menos 4, menos 1, menos 5, menos 6. Menos dividido por menos, já sei que vai dar mais. Simplificando ali todos os 2 por 2, m é igual a 2 terços. Né? Depois, senhores, você escolhe qualquer ponto. Pode ser o A ou o B. Eu escolhi o A, que eu achei mais bonito. Né? Vou pegar o valor de A e substituir lá. Y menos y0. O y vale menos 2, o ponto que eu escolhi. Então, vai ficar y menos. Abrir espaço, porque tem menos 2 ali. Igual a 2 terços, que é o m que eu achei, que multiplica x menos o nosso x0 vale menos 1. Botei de colchete ele para ficar mais bonitinho, né? Menos 1.
Bacana, agora é só fazer conta, né? Y mais 2, que é menos vezes menos é mais, é igual a 2 terços, que multiplica x mais 1. Agora eu multiplico tudo por 3, que eu elimino a fração. Concordam comigo? Que bacana, vocês são muito generosos. Obrigado, viu? Então, multiplicando tudo por 3, 3y. 2 por 3, mais 6, igual a 2, que multiplica x mais 1, porque 3 com 3 cortou ali, né? Fazendo as continhas, agora temos, então, a nossa conta por terminar. Vamos lá terminar a nossa continha, né? Vai ficar 3y mais 6 mais 2x mais 2, fazendo a multiplicação. Passa tudo para o outro lado, subtraindo, né? Porque está tudo somando. Vai ficar 2x mais 2 menos 3y menos 6 igual a zero. 2x menos 3 menos 4 igual a zero. É a equação que nos foi pedida. Simples assim. Outro exemplo agora, número 2, né? O exercício número 2, determina a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 2, B, 5 e 2. A resolução a gente pode fazer dessa forma, né? A equação da reta que passa pelos meus pontos, basta a gente igualar, deixar eles a mesma reta suporte. Aí nós fazemos, então, uma outra forma de se encontrar a equação da reta. A gente pode fazer o determinante igual a zero. A gente encontra, temos 2 pontos, a equação da reta. XY1 menos 1, 2 e 1, 5, 2 e 1. Então, repete as duas colunas, né? XY menos 1 menos 2, 5 e 2. Aí como é que a gente faz? Multiplica a diagonal principal somando. 2 menos 2, yx vezes 1, menos 2x. Y vezes 1 vezes 5 mais 5y. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 2 dá menos 2, ficou mais menos 2 de amarelo. Agora vamos pegar a diagonal secundária e multiplicar elas, subtraindo. Vai ficar exatamente y vezes menos 1 dá menos y, vezes 1 dá menos y. Ficou menos menos y, menos 2x. Por quê? Menos 2x, por que ficou menos 2x? Vamos fazer as continhas. 2 vezes 1 dá 2, vezes x, 2x, menos 2x. Menos 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes 5, menos 10, menos 10. Agora é só ajeitar o sinalzinho, né? Ficou menos 2x, mais 5y, mais vezes menos, menos 2, menos vezes menos, mais y, menos 2x, mais menos vezes menos dá mais 10, igual a zero. Só fazer continha agora, né, senhores? 2x com menos 2x, menos 4x, né? Mais 5y, mais y, mais 6y, mais 8 igual a zero. A gente pode dividir tudo por menos 2 para ficar positivo, né? Igualar a questão. Então vai ficar 2x menos 3y menos 4 igual a zero, que é a equação que nós deveríamos e devemos encontrar. É uma outra forma, tem umas duas formas tendo aí. Você poderia calcular um m, achar a inclinação, isso, aquilo, outro e tal, e chegar na equação da reta. Bacana? Então vamos aí. Agora, a gente vai estudar 4 formas de apresentar a equação da reta. Aí é só, gente, desenvolver os conhecimentos de equação que a gente tem. A gente vai estudar as 4 formas de equação, a equação reduzida, a equação geral, a equação segmentada e a equação paramétrica. Já vimos que a equação fundamental da reta é que passa pelo ponto x0 com declividade m é dada por y menos y0, que é igual a x menos x0. Correto? Essa é a equação fundamental. Se colocarmos um ponto particular 0 n, isto é, o ponto em que a reta intersecta o eixo y, para o ponto x1 e x2 temos, porque a reta vai cortar o x ou o y, ou então ela vai ser paralela a um dos eixos, não é? Sério, quanto a gente pode localizar esses pontos e escrever ela. Y menos n é igual a m que multiplica x menos 0. Y menos n menos mx. Aqui que nós vamos fazer? Vamos passar o n menos o mx lá para frente. Bacana? Sabendo que o m é a inclinação. Então, a inclinação é o coeficiente que vem do lado do x. O outro é termo independente. Chama coeficiente linear. Correto? É onde acorta o eixo do y. Então, basta escrevermos isso. O número real n é que é a ordenada do ponto em que a reta intersecta o eixo do y. É chamado de coeficiente linear da reta. Y igual a m, x mais n. O coeficiente linear é o n e o coeficiente angular é o m. Bacana? Então, vai aparecer, essa é uma forma que nós poderemos escrever, né? É um número real
é chamado de coeficiente linear, a gente já sabe, é um m. E o que está do lado do x, bacana? Temos aí uma outra forma de escrever a equação da reta. Essa forma é especialmente importante porque permite obter o coeficiente angular de uma reta a partir da equação, além de expressar claramente a coordenada y em função de x. Essa equação é conhecida como equação reduzida da reta. Agora consideremos uma reta R que não passa pelo ponto 0, 0. Está aí. Correto? Mas acontece, nós podemos ver que o ponto B é x0, yb. E o ponto A é xa, y0. Bacana, essa equação é conhecida como equação reduzida da reta. Consideramos a reta R não passa pelo 0, 0. Intersecta o eixo do x em A0. Intersecta y em B0. Então, o M, olha, se você escrever B menos 0 sobre 0 menos A, é menos B sobre A. Bacana? Isso aplicando os conhecimentos que nós já temos. Então, ela não passa pelo ponto 0, 0 e corta eixo X. Uma reta que aparece muito comum aí, né? Vejamos agora outra forma. Seja a equação da reta escrita da seguinte forma que vocês estão vendo aí. Temos o eixo de ordenadas das abscissas, onde a gente tem ponto B, 0 e B, ponto A, 0 e A. Aí eu calculo o M. O M não é B menos 0, que é o Y do A vale 0, sobre 0 menos A, porque é o X do Y do B vale 0 e o Y do A vale A. Então, nós sabemos, então, que o M é menos B sobre A. Então, vamos escrever a equação em função do ponto B. Y menos Y0 igual a M, que multiplica X menos X0. Y menos B é igual a menos B sobre A, que é o M, correto? E o nosso X vale 0, que multiplica X menos 0. Fazendo as continhas, nós temos a Y, que eu vou multiplicar tudo por A agora para eliminar a fração. Menos AB igual a menos B mais 0. Agora, ajeitando a equação, botando y e x0, vou tirar o termo independente, escrevi bx mais ay é igual a ab. Bacana? Então, para me eliminar essa história toda, eu vou dividir tudo por ab, que eu elimino aquele ab. Olha lá, dividi bx por ab, ay por ab e ab por ab. Lá no x, b cortou com b, ficou x sobre a, mais y sobre b, igual a ab dividido por ab é 1. Então, essa é a forma segmentada da equação da reta, que não passa pelo ponto 0, 0. Intersecta os eixos do ponto A0 e B0. Bacana? Então, simples assim. Em cima do X, você coloca, do X, você coloca um ponto. Um X de um ponto. Correto? E em cima do Y, você coloca o B do outro ponto. Certo? Bacana, aí você tem a equação segmentada da reta. Isso quando ela não passa no ponto 0, 0, tá? Exemplo 1, né? Calcular, para relembrar os senhores, coisas que nós já fizemos, y1 menos y2 sobre x1 menos x2 é o valor da inclinação. Temos dois pontos, 0 menos 2, 2 menos 0. M é igual a menos 2 sobre 2, M é igual a 1. M é a inclinação da reta e calcula pelo delta y sobre delta x. Bacana? É pegar o y de um ponto, subtrair do outro, e pegar o y do mesmo ponto que eu comecei e subtrair do x do outro. Dividindo, esta é a razão que nos dá a razão entre ΔX e ΔY é exatamente a inclinação da reta, que é o valor do M. O exemplo 2 está aí bem bacaninha, né? Calcule o valor de T, sabendo que os pontos A0 e 1, 3T, C2 e 1 são colineares. Para ser colineares, tem que estar alinhado. Para ser alinhado, o determinante dos três tem que dar 0. Faço o determinante, multiplico a diagonal principal, somando elas, subtraindo da diagonal secundária. Essa é a regra chamada regra de Cramer, né? Dá 0 mais 2 mais 3 menos 0 menos 2t. Fazendo as continhas, menos 2 menos 2t igual a 0, menos 2t igual a menos 2, dividindo por menos 2, t igual a 1. É só relembrando, senhores, exemplo que nós já fizemos, tá? Lembrando, senhores, né, que o coeficiente regular e linear da reta, você lembra? X menos y mais 2 igual a 0, são respectivamente. Então, a gente deve escrever a equação sempre na fórmula y igual a x mais b,
onde A a gente sabe que é a inclinação, que é o valor do M, né? É a mesma coisa, a inclinação da reta é o valor que está do lado da incógnita x. Bacana? E o B é aonde corta o eixo do y, que é o coeficiente linear. Então, eu escrevi ela na forma, e o coeficiente angular é o 1 e o linear 2. Lembrando, estou fazendo uma revisãozinha para vocês não terem problema nos exercícios que vamos fazer. A equação que passa pela reta que possui o gráfico a seguir, está aí o gráfico, né? Aí no gráfico eu vou escrever os pontos 0, 2, 3 e 0. Então nós sabemos, né, que x sobre A, né? A é o x do x, né? Do ponto de onde passa o 3, corta o eixo do x. Então x sobre 3. Então temos valor onde corta o x. Mais y sobre b, aonde corta o y. Y sobre b igual a 1. X3 mais y sobre 2 é igual a 1. Bacana? Essa é a equação segmentada que nós aprendemos a fazer. Lembrando que a nossa equação normal, né, a equação que a gente sempre usa, a fundamental, determina a equação da reta E que passa pelo ponto 3 e 1 e que tem coeficiente angular menos 2, né? Só substituindo os valores. X menos 1, que é o y, né? Y menos 1, igual a menos 2, que é o nosso m, que multiplica x menos o outro ponto, que é 3. Só fazer conta agora, né? Y igual a 1 igual a menos 2x mais 6. Y menos 1 mais 2x menos 6 igual a 0. Então, podemos escrever 2x mais y menos 7 igual a 0. Ou podemos escrever 2x mais y igual a 7. Ou y igual a menos 2x mais 7. Aí, dessa forma, a gente já sabe quem é o coeficiente linear, qual é o coeficiente angular. O coeficiente angular nosso é menos 2. Ele já até nos deu isso, né? Exercício número 6, que é um exercício muito interessante, né? A gente vai ver eles aqui, ó. Nós temos aí até as coordenadas, encontre as coordenadas da intersecção entre a reta R mais y menos 3 igual a 0 e a reta que passa pelos pontos 2, 3, B, 1 e 2. Agora, senhores, eu quero a intersecção. A intersecção é exatamente fazer um sistema das duas, onde elas se cruzam, onde ela tem o mesmo valor de x e y, vai ter o mesmo valor, não é isso? A gente monta o sistema. Mas para isso eu tenho que descobrir qual é a outra reta. Só tem uma reta, eu tenho, a outra só tem uns pontos. Então vou calcular a outra reta, né? y1 menos y2 sobre x1 mais x2 é 3 menos 1. Olha lá, comecei. 3 menos 1. Y do A é 3, menos o Y do B, que é 2. 3 menos 2 é 1. E o outro, 2 menos 1, que é o X do primeiro, menos o X do segundo. 2 menos 1, deu 1 sobre 1, a inclinação é 1. Então, nós podemos escrever a reta, y menos 3, que é 1 que multiplica x menos 2, y menos 3 igual a x menos 2, x menos y mais 3 menos 2 igual a 0, x menos y mais 1 igual a 0. Então, nós chamamos ela de reta S. Interseção da reta S com a R nos dá o ponto onde elas se cruzam. Né? A intersecção exatamente onde elas se cruzam. Resolvendo o sistema de equação do primeiro grau, eu coloco um debaixo do outro, né? Somo os termos semelhantes, tenho 2xy, cortou com y, menos 3 mais 1 igual a 2. 2x menos 2 igual a 0. 2x igual a 2. X dividindo tudo por 2, x igual a 1. Substitui na outra equação, 1 mais 3y menos 3 igual a 0. No lugar de ali, vou colocar o x igual a 1, né? Então vai ficar 1 mais y menos 3 igual a 0. Y menos 2 igual a 0. Y igual a 2. Intersecção é o ponto exatamente 1 e 2. Ok? Bacana. Esse caiu no vestibular da Universidade da PUC, no Rio Grande do Sul. A reta R é a equação AX mais B. Passa pelo ponto 0 e 1. E para cada unidade de variação X, há uma variação M no mesmo sentido. 7 unidades. A equação é... Gente, vamos pensar? A variação de 1 em X provoca a variação de 7 em Y. Foi o que o problema falou. Essa é a definição de coeficiente angular. Logo, a equação deve ter uma forma AY igual a 7x mais B. Como o ponto 0 menos 1 pertence à reta, podemos substituir na equação. Né? O y é menos 1, ficou menos 1 igual a 7 vezes 0 mais B, que é o outro ponto que nós precisamos saber. Né? Então, B é igual a menos 1. Então, o B é o nosso coeficiente linear, né? Y igual a 7x menos 1. Bacana?
foi só para achar o B, né? Que é y é igual a 7x mais b. Eu não dei o ponto é 0 e menos 1, então eu substituí. Onde foi x, eu coloquei 0, onde foi y, eu coloquei 1, menos 1. Bacana? Ficou, e aí eu achei o valor de B. Tendo B, a inclinação já tem. Bacana, né? Então vamos lá agora para o próximo. Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A equação da reta que passa pelos pontos 0, 2, B menos 2 é. Aí vamos utilizar y igual a x mais b, né? A gente vai saber, nós temos aí ax mais b, 2, pega um ponto lá, né? 2 e 0. 2, que é o y, é igual a A, que eu não sei a inclinação, vezes 0, mais B. B é igual a 2. Bacana. Se B é igual a 2, utilizando as coordenadas do ponto B e substituindo o valor de B igual a 2, temos. Aí já vou substituir, já sei que B é 2, eu vou na mesma fórmula e coloco um ponto que eu tenho, 2 e menos 2B. 2 que multiplica A vezes 2 mais B. Bacana. Menos 2A. Menos 2 é igual a 2A mais 2. 2A menos 4 é igual a menos 4, porque vai dar somar. Vai passar o menos 2 para o outro lado, vai ficar menos 4, né? 2A menos 4, dividindo tudo por 2, A é menos 2. Então, sendo assim, já tem o valor de A e de B, Y é igual a menos 2x mais 2. Aplicamos todas as definições que nós aprendemos aqui, né? Só ir refazendo esses exercícios, vocês vão compreendendo. Vendo a explicação aqui, não tem muito segredo não, tá? Eu usei a nossa forma para achar tanto o B como para achar o A. Usando o ponto A e o B simultaneamente. O NEMAT 2017, seja R uma reta com a equação R igual a 2x mais, não, 3x mais 2y igual a 20. Uma reta S intersecta no ponto 2 e 7. Sabendo que R e S são perpendiculares entre si, qual é a equação da reta? Gente, já estou ensinando a vocês uma coisa que eu vou falar na frente, mas lembrem-se sempre, para duas retas serem perpendiculares, a multiplicação da inclinação das duas tem que ser igual a menos 1. Se isso acontecer, elas são perpendiculares. Ou seja, m de S vezes m de R é igual a menos 1. Condição de perpendicularidade. M de S, então, eu posso escrever que é menos 1 sobre m de R. Concordam comigo? Muito bem. Como eu já tenho uma reta, 2x igual a menos 2y igual a menos 3x mais 20, eu vou escrever ela isolando o y, né? Y igual a menos 3 sobre 2x mais 10. Aí eu já sei o m da outra reta, né? Basta inverter, né? Vai ser m de S é igual a 1 dividido por menos 3 meios. Aplicando aquela definição ali. Menos 1 vezes menos 2 terços, que pega a primeira a fração do jeito que está e multiplica pela segunda invertida. Multiplicação de frações, né? Aí temos menos 1 vezes menos 2 dá mais 2 terços. Y menos y0 é m que multiplica x menos x0. Então vamos pegar o ponto que nós temos lá, que é 2 e 7. Y menos 7 é igual a 2 terços que multiplica x menos 2. Só fazer continha agora, né? Correto? Ficou 2x sobre 3 menos 4 sobre 3. Multiplica tudo por 3, vai dar 3y menos 21 igual a 2x menos 4. 2x menos 3y menos 21 mais 3 igual a 0. Somando as contas, a equação pedida é 2x menos 3y menos 17 igual a 0. Exercício muito bom, interessante, e aplicou os conhecimentos todos que nós estudamos, tá? Então vamos aí, vamos ver aí. Estou deixando bastante exemplo. Vocês repitam eles para depois fazer mais exercícios. Um exercício que caiu na prova do Enem de 2011. Um programador visual deseja modificar a imagem, aumentando o seu comprimento e mantendo a largura. As figuras 1 e 2 representam, respectivamente, a imagem original e é transformada pela duplicação do comprimento. Para modelar todas as possibilidades de transformação no comprimento dessa imagem, o programador precisa descobrir os padrões de todas as retas que contêm o segmento, que contornam os olhos, o nariz e a boca, e em seguida elaborar um programa. Então ele está aí, ó, você sendo a figura 1, a reta A1B1, e quer aumentar dobrando A1, A2, B2. Vocês podem ver que o A1, B1 tem um quadrinho só. O lá no A, se você pegar a direita, tem 2 quadrinhos. Então vamos continuar lendo o problema, porque ainda não terminou. Para modelar todas as possibilidades de transformação, no comprimento dessa imagem, o programador precisa descobrir os padrões de todas as retas, como eu falei. O segmento A1B1, da figura 1, contido da reta R1, transformou-se no segmento A2B2,
da figura 2, contido na reta 2. Suponha que mantendo constante a largura da imagem, seu comprimento seja multiplicado por n, sendo n um número inteiro positivo, que dessa forma a reta R1 sofra as mesmas transformações nessas condições. O segmento ANBN estará contido na reta RN. A equação algébrica que descreve RN no plano cartesiano é... Então, o que aconteceu? Estava numa situação, ele dobrou para a figura 2, passou no eixo, exatamente no eixo X, passou a aumentar 2. O Y mantenha o mesmo. Bacana? Então, vamos entender e resolver esse problema. Então, vamos pegar a reta R1, que tem os pontos ali, ó, o B1, B2, nós, pelo gráfico não conseguimos saber, né? É 2 e 1. O ponto A1 é 1 e 2, X1, Y2, e o ponto B é X2, Y1. Então, nós sabemos a inclinação da reta. M é igual a menos 1, a reta corta o eixo Y no ponto 0 e 3. Concordam comigo? Né? Beleza, vocês podem ver que no ponto 0 e 3 ela corta o eixo do Y, a reta passando os pontinhos dela. Lá no ponto 3. Bacana. Logo, isso é a equação, nós pegamos esse ponto, y menos 3 igual a 1, menos 1 que multiplica x menos 0, y menos 3 igual a menos x, y mais x menos 3 é igual a 0. Nós temos aí a nossa reta 1. Bacana. Pelo gráfico 1. Vamos fazer a reta do gráfico 2? Beleza, então vamos fazer. O mesmo raciocínio, né? Nós vamos pegar a reta 2, A2 é 2 e 2 e B1 é 4 e 1. Tá aí, pode pegar no gráfico, aí vocês vão ver. 4 e 1 é um ponto B, 2. A2 é 2 e 2. Né? Era 1 e 1 no outro, passou para 2 e 2. Beleza? Bacana. Multiplicou por 2 no eixo. Então, fica 2 menos 4. Isso aí já é o gráfico que ele nos deu. Tirei lá. É sobre 2 menos 1 sobre 2 menos 4. O nosso M é menos meio. Bacana, porque ficou 1 sobre menos 2. Bacana? Beleza. Então, vamos achar a equação da reta, né? O ponto 0 e 3, né, corta o eixo Y 0,3 também, a mesma reta. Olha, vocês podem ver que a reta cortou lá no 0,3. Porque ele só aumentou, gente. Ele não subiu o gráfico, não. Ele jogou ele para a direita. Tá? Muito bem, aumentou ele, dobrou ele para a direita, multiplicou por 2. Y menos Y0 é igual a M que multiplica X menos 0. Vamos substituir tudo ali. O M nosso deu menos meio, o Y menos 3 é igual a menos meio, que multiplica X menos X0. Y menos 3 é igual a menos X sobre 2, 2X menos 6. 2Y menos 6 igual a menos X, né? Fazendo tudo ajeitando, 2Y menos X menos 6 igual a 0. Agora é só observar. Temos as duas equações, olha lá. R1, X mais Y menos 3. R2 igual a Y mais X menos 3. O que aconteceu? No Y e no termo independente foi multiplicado por 2, o x se manteve igual. Então, em função de n, nós podemos escrever que a equação original da figura foi modificada o coeficiente y e o termo dependente foi multiplicado por 2. Então, a equação nas proporções, como todas elas vão cortar o eixo no 3, então vai ficar ny mais x que multiplica menos 3 vezes n. Bacana, é o que aconteceu. É isso que eles queriam que nós entendêssemos, tá? Depois vocês repitam isso, vejam bem direitinho no gráfico, dá um print, redesenha esse gráfico, para que vocês tenham um bom entendimento, que é o exercício que o Neném nos exigiu muito raciocínio, hein? Exercício para vocês se divertirem, tá? Determinar a equação da reta que passa pelo coeficiente ponto e o coeficiente angular. Tem a letra A, letra B, letra C, vários exercícios para vocês se divertirem. Façam todos. Se tiverem dúvida, acredito que não vão ter, não, porque está muito fácil isso aí, né? Qualquer dúvida estarei à disposição no comentário. Exercício 2, vocês vão escrever a equação, né, reduzida e determina o coeficiente angular em M e N. Exercício simples, mas para fazer um bom treinamento. Por favor, não deixem de fazer, tá? Se tiver dúvida, pode me procurar nos comentários que eu respondo. Escreva as equações geral da reta, definida com os pontos A e B. Vocês vão calcular o coeficiente angular de cada um e montar as equações da reta. Bacana? Qualquer dúvida, estou à disposição também. Exercício 4, mesma coisa. Vocês vão fazer aí, definir a coisa. Isso é para treinar bastante. Exercício, quanto mais faz, melhor é, tá? Agora, vocês vão pegar o exercício 5,
em relação à reta representada em cada um dos gráficos, determine o coeficiente angular, a equação no C, a equação geral da reta, a equação resolutiva da reta e o coeficiente linear. Em cada gráfico, vocês vão fazer essas 4 coisas para mim, tá bom? Tá aí, vão achar os pontos nos gráficos, uns 4 gráficos aí. Seja a intersecção das retas R de equação y igual a 2x e S de equação y igual a 4x menos 2, se B e C são intersecções respectivas dessas retas, então os eixos das abscissas e a área desse triângulo ABC é os pontos A, menos 1 e 1, B, 2, menos 1, 2, menos 1 é o ponto B, C, 0, menos 4 são vértices consecutivos de um quadrado ABCD. A equação da reta suporte da diagonal desse quadrado é? Considere o paralelogramo de vértices 1 e 1, 3, 3, 6 e 1. Paralelogramo, hein? E 8 e 3. A maior diagonal desse paralelogramo mede? Vamos lembrar da aula de paralelogramo, geometria, nós estudamos, hein? Lá no segundo ano. Tá? Exercício 9. Calcule A e B positivos da equação AX mais BY igual a 6, de modo que ela passe no ponto 3 e 1 e forme com os eixos ordenados um triângulo de área igual a 6. Tem que imaginar esses pontos, saber a área, como é que calcula a área do triângulo, tá? Como é que faz alinhamento de ponto. Vamos lá? E agora, para finalizar, exercício 10, considere A0, 0, B2 e 3, C4 e 1. Comprimento da altura do triângulo ABC relativa ao lado BC é? A altura sai de um vértice, vai para o ponto médio. Aí a gente vai ter que usar esses conhecimentos todos que aprendemos aqui, tá? Os vértices da base de um triângulo isósceles são os pontos 1, menos 1, 3, menos 3 e 4, de um sistema de coordenadas cartesianas retangulares. Qual a ordenada do terceiro vértice? Se ele pertence ao eixo das ordenadas, tá? Então pensem bem e qualquer dúvida estarei à disposição nos comentários. Senhores, por favor, curtam nossas aulas, se inscrevam no nosso canal. Qualquer dúvida estarei à disposição dos senhores nos comentários. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.